Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso de Metodologia do Ensino de História e Geografia com a professora mestra Cristiane Coutinho Parente. Vamos lá para mais uma aula. O tempo presente, o trabalho do historiador em relação ao passado, presente no estudo da história. Vamos lá para esse tema, né? Vamos ver o que nos aguarda por aqui. Bom, se vocês observarem, tá, ao redor e começar por essas imagens que nós temos aqui, né, de alguns aparelhos de telefone, tá, desde o seu início, os primeiros modelos até os modelos mais sofisticados nos dias atuais, que são os aparelhos de celular, né, nós passamos por telefone com fio, depois telefone sem fio, e a gente vem com a linha de celulares que são móveis, né? E que tem realmente beneficiado muita gente, principalmente nesse momento de pandemia ao qual nós passamos, né? Então nós vemos que todas as coisas, tá, que vocês acabam de vislumbrar nessas imagens aí, tem uma história, tá? Até mesmo daquilo que está dentro de você em termos de pensamentos e sentimentos, de uma forma a sentir e perceber. Em outras palavras, tudo, gente, é história. Tá? Se cada um de vocês aqui for fazer algum relato sobre telefones, sobre aparelho celular, nós temos uma história assim por contar. Desde o nosso primeiro aparelho, desde o primeiro aparelho que nós vimos, desde o primeiro telefone fixo ao qual chegou nas nossas casas, ou que se tinha na casa do vizinho. Sim, nós temos uma história. Tudo gira em torno de uma história. E há também histórias que existem desde o início dos seres humanos, tá? Sobre a Terra, tá? Contudo, os conhecimentos históricos, eles começam a ser sistematizados na Grécia, tá? Mais precisamente na Grécia Antiga. E nós vamos ter à frente de levantar essa bandeira da história, né? Os historiadores Heródoto e Tucídides foram os dois principais, foram os primordiais, foram aqueles que deram início realmente a fazer com que a história tivesse uma grande importância, que é o que nós vimos até os dias de hoje, o quanto a história é importante, o quanto ela é necessária em nossas vidas, o quanto ela precisa ser estudada, tá? E é isso que nós temos que passar aos nossos alunos em salas de aula, a importância dessa história. Então, assim, com simples 4 imagens que nós temos aqui, nós poderíamos relatar inúmeras situações, inúmeros fatos históricos envolvendo esses 4 aparelhos aqui presentes, tá? Na imagem. Então, para que isso? Só para mostrar para vocês o quanto a história é importante em nossas vidas, desde o início até os dias atuais. O tempo presente e a história. A história, em vez de relatar ou comprovar, ela é feita para responder às questões sobre o passado suscitadas pela observação das sociedades presentes. Tá? Signóbulos, ele nos mostra que essa história, ela, em vez de ser relatada ou comprovada, ela é feita assim, para responder questões sobre o passado. Tá? E também diz o seguinte, que o conhecimento histórico ele tem como objetivo básico compreender a realidade atual. Então, estudamos a história para que a gente possa compreender a realidade atual. E é em base dessa realidade que a gente vai estar estudando as suas raízes históricas, tá? Dessa forma, né, historiadores acabam questionando e buscando elementos lá no passado para poder compreender o presente. Dessa forma, nós vamos ter a história que, além de ser uma forma de conhecimento, ela vai se tornar também uma ferramenta para compreender a realidade e também a formação do cidadão crítico. Olha a importância de se estudar a história. Compreender a realidade e formar um cidadão crítico.
Olha como nós temos aí um outro grande fator ao estudar a história. Bom, Hobsbawm, ele vai dizer o seguinte, que a maioria dos historiadores, eles sabem que ao investigar o passado, até mesmo o passado remoto, o passado mais próximo, né, estão igualmente pensando e expressando opiniões a respeito do presente e suas questões, e falando a respeito delas. E quando o historiador busca entender um determinado processo histórico, como a queda do Muro de Berlim, por exemplo, ele vai buscar não apenas entender o passado, mas ele vai também, principalmente, buscar entender o presente e as consequências de determinado fato sobre a sociedade que vivemos e sobre as nossas vidas. Então, assim, quando se estudamos o passado, acabamos também associando esse passado a um presente. Ou vice-versa, associar o presente ao passado. Isso é uma forma de buscar entender como os fatos vêm acontecendo ou por que eles aconteceram, tá? Então, nós somos uma consequência do passado. E o passado nos serve para observar o que aconteceu, o que foi feito e podermos tentar fazer uma história melhor. Mas, infelizmente, nós não conseguimos buscar, nem sempre, uma realidade melhor, certo? O que distingue a história de outras ciências humanas é justamente os aspectos diacrônicos, tá? Questões que o historiador são sempre formuladas no presente, fazendo uma relação ao passado. Isso é que vai distinguir a história de outras ciências humanas. Que esse historiador, sim, ele vai estar sempre se remetendo a questões do presente em relação ao passado. Isso também vai significar que exprime o passado sempre com palavras do presente. Então, isso é muito comum de acontecer, tá? E vem permanentemente, tá? Entre passado e presente, assim como entre diferentes momentos do passado, é a operação peculiar à história. Então, olha só, nós temos aí duas imagens, tá? Na primeira imagem, acima, nós temos imigrantes italianos, tá? Em sua chegada ao Brasil. Na segunda imagem, nós temos um grande político que o Brasil já teve, o Ulisses Guimarães, mostrando aí a Constituição, tá, de 1988 e mostrando com grande orgulho essa Constituição. Tá? Então, assim, quando a gente vê imagens como essa sobre os imigrantes, sobre um grande político que o Brasil teve, tá? A gente vai sim arremeter ao presente. Quando a gente começa a falar de imigrantes, no caso aí eram imigrantes italianos vindo para o Brasil para trabalhar na agricultura, mais especificamente, a gente pode fazer comparação com os dias atuais. Nós ainda recebemos imigrantes em nosso país. O que esses imigrantes vêm fazer aqui? Tá? Qual a contribuição que eles nos deixam com a sua estadia ao Brasil, além do seu trabalho? Bom, são indagações que vão ocorrer e a gente vai estar sempre fazendo comparações com o passado. Quando vemos uma imagem como essa, né, apresentando a Constituição de 1988, e a gente começa a se perguntar: e a política atual como anda? Será que a nossa Constituição realmente ela é respeitada? Então, assim, são indagações feitas que a gente, do presente, é que a gente acaba se arremetendo ao passado. Vocês estão vendo como a história ela sempre vai ter uma ligação com o presente? O passado sempre vai estar ligado ao presente e o presente também vai estar ligado ao passado. Isso é de suma realidade, de suma importância dentro das aulas de história, tá? E para isso é muito interessante que o professor esteja sempre antenado com o que acontece na atualidade para que ele possa fazer um vínculo com o passado, tá? Chartier diz o seguinte:
A especificidade da história dentro das ciências humanas e sociais é a sua capacidade de distinguir e articular os diferentes tempos em que se acham superpostos em cada momento histórico. Segundo o historiador Fernand Braudel, a história acontece e deve ser vista em três temporalidades diferentes e sobrepostas. Primeiro, o tempo de curta duração, que é ligado à história factual ou ao espaço dos acontecimentos. O segundo é o tempo de média duração, que ele vai estar ligado a uma história conjuntural, ao plano de vida material e aos ciclos econômicos. E o terceiro ponto é o tempo de longa duração, onde vai estar ligado a uma história estrutural que está no limite do móvel e do imóvel, o plano dos valores fixos e das mentalidades. Então, assim, nós temos três pontos, tá, diferentes de temporalidade dentro da história. E o questionamento do estudo da história? Isso é muito comum de acontecer. Porque eu me visto dessa forma, porque falo português, porque gosto de estilo de música, que profissão eu pretendo seguir. Então, assim, são indagações, são questionamentos para o estudo da história. Muitos dos nossos alunos não fazem essa pergunta. E até mesmo o porquê estudo história. Por que eu tenho que estudar história? Tá? Então, isso é muito comum de ouvirmos essas perguntas. E será que escolhemos tudo isso sozinho? Ou será que existe uma influência da sociedade nas respostas a essas perguntas? O que vocês acham?